Boa noite, gente, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos, mil vezes bem-vindos. Olha só, o Instagram, ele me avisou agora que teve um probleminha aqui, mas agora já estamos ao vivo. Que bom! Estamos todos aqui nesse domingo à tarde, 19 horas, para falarmos sobre um tema super importante para se ganhar dinheiro no tributário, que é o âmbito administrativo, a possibilidade, então, do advogado atuar no âmbito administrativo, além de atuar no âmbito judiciário, atuar no âmbito administrativo. Andréia, muito boa noite, agradeço a presença, muito bem-vinda e muito obrigada por estar nos prestigiando. Fico muito feliz com a sua presença. Até mais. Olha só, a gente aqui tem uma proposta, né, gente? Eu queria aproveitar para dizer que o episódio de hoje é de uma série de aquecimentos que a gente já vem trazendo aqui no Instagram. Pedro, boa noite. Enoque, muito boa noite. Seja muito bem-vindo. Agradecida aí pela presença. E essa série, ela vem a trazer um evento, vai acabar acontecendo no dia 2 de fevereiro, às 20 horas, que é a Virada Jurídica, que é um evento totalmente gratuito, totalmente online e que todos vocês vão poder participar a partir de uma inscrição que pode ser feita, inclusive, no Instagram. Tem um link no Instagram para se fazer aí a inscrição. Então, nessa série de vídeos, eu vou mostrar para vocês como faturar R$10.000 em 30 dias no direito tributário. E eu sou a professora Juraci Silva, sou advogada tributarista, mais de 18 anos aí lecionando e dando a minha prestação de serviços, deixando aí meu servir no mundo para todos que precisam dessa tão qualificada atividade, né? E aí, que no vídeo de hoje eu vou trazer sobre os ganhos rápidos do direito tributário no âmbito administrativo. Olha só, que maravilha, gente! Muito obrigada, Josi, por estares aqui. Olha, sejam todos muito bem-vindos, mil vezes bem-vindos todos vocês. Obrigada pelo prestígio. E aqui a gente vai trazer, então, né, contextualizando, eu sei que é claro que os advogados presentes conhecem da diferença do âmbito judicial e do âmbito administrativo, não precisa nem ser advogado para ter essa expertise, mas só para a gente estar juntinho e a gente comentar a respeito de uma forma mais técnica, eu vou explicar aqui o que eu me refiro quando eu falo do âmbito administrativo tributário. Eu imagino que todos saibam que na nossa federação nós temos o âmbito federal, estadual e municipal. Então, esses entes da federação, eles possuem, então, uma instituição, um executivo todo montado para gerir as questões das receitas tributárias. Ou seja, eles vão arrecadar dinheiro para que o executivo, numa outra instituição, aplique esse dinheiro. Seria aí um ramo do direito que é o direito financeiro, que didaticamente nós assim nominamos aqui no Brasil, mas que vem a trazer o quê? Vem a trazer toda essa movimentação de recursos e como que é destinado esses valores. Mas aqui no ramo do processo administrativo, nós vamos ter a possibilidade, então, de estarmos em contato com o processo administrativo fiscal, que versa sobre a aplicação e a interpretação da legislação tributária, ou seja, trata-se de um conjunto de atos vinculados, e eu explico que atos vinculados é porque o agente público, aquele que prestou concurso e vai acompanhar o seu processo administrativo tributário nessa instituição, ele só pode fazer estritamente o que está na norma determinado para que ele assim o faça. Portanto, é importante a gente manter esse rigor
para assegurar os direitos do contribuinte. E aqui vale a pena dizer que esse âmbito administrativo, então, ele ficou obrigado a agir de acordo com o que determina a legislação que trata da matéria que vai versar o processo administrativo. Então, vejamos. Aqui nós temos que o procedimento encontra-se disposto numa série de normas, logo, a princípio, na Constituição Federal, inclusive essa questão da obrigatoriedade do ato vinculado está lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, mas além da Constituição, nós temos aí o CTN, temos aí outras normas, as normas federais, estaduais e municipais, que vão reger a atividade e até a processualística no âmbito administrativo, todas muito similares. E já agora, nós temos que termos a atenção, voltarmos a nossa atenção ao contencioso tributário. O contencioso tributário, então, ele pode ser desenvolvido no âmbito judicial e, como dissemos, no âmbito administrativo. Aqui nós já fizemos aqui a distinção, então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui uma questão para a gente já responder, para eventualmente esclarecer quem não tem entendido essa dicotomia, essa separação que nós fizemos aqui. Então, o processo judicial ele é diferente, por quê? Porque ele não tem só esses dois lados, o contribuinte, a administração pública e quem o representa, não. Tem aqui uma terceira pessoa, né? Tem aqui a figura do contribuinte de um lado, do fisco do outro, que seria a administração pública, aí no caso, seja no âmbito federal, estadual, municipal, e também a figura do Estado juiz representada pelo próprio magistrado. Então, nós temos no judiciário esse movimento mais complexo, com 3 partes bem claras, bem definidas, né? Que é justamente o contribuinte, o fisco e o juiz. Então, é diferente porque nós temos aí também toda uma outra complexidade que está lá no Código de Processo Civil, que, claro, contando com as especificidades do âmbito tributário, nós temos também, lato sensu, as normas às quais subsidiariamente o direito tributário vai se recorrer, que é o Código Tributário Nacional, o Código de Processo Civil, para regrar a relação processualística no âmbito tributário judicial. E aqui vale a pena a gente ter atenção, porque, como nós comentamos, o judiciário ele tem um número de processos muito grande, o que faz com que todos os processos judiciais demorem muito tempo. E na seara administrativa há uma relação apenas bilateral, então é contribuinte e fisco, fisco-contribuinte, então são 2 partes apenas, por isso menos complexo. E sendo aqui um processo instaurado mediante a comprovação do interessado pela iniciativa, né, da própria administração pública também, nós temos essa movimentação, essa impulsão, né, que é a decisão do processo. Então, para também a administração, é importante que se diga, princípio da oficialidade, né, também lá no artigo 5º, que vai dizer exatamente isso, que o procedimento administrativo, em regra, é de forma rígida, então, observando aí os atos vinculados da relação, ela vai ter uma decisão também. Então, a autoridade administrativa vai decidir, vai dar um veredito nesse processo administrativo. Só que, como é um pouco mais simplificado, é só o contribuinte e a autoridade, ou o fisco, no caso, né, porque a autoridade vai representar o fisco, então isso tende a ser
mais célere, mais rápido e não ter tantos custos, porque o custo do judiciário, esse não vai ser cobrado no âmbito administrativo. Mas a atuação do advogado no âmbito administrativo é tão qualificada quanto no judiciário. Portanto, é justo que o advogado também cobre os mesmos honorários que estão lá constando na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no caso do tributário, que é com relação ao proveito econômico. A base sempre vai ser o que se deixou de pagar ou o que se teve de volta de pagamento. Então, é sempre um cálculo que vai sempre ser feito com base nos 30% da tabela da ordem e tendo em linha de conta esses valores do proveito econômico. E aí, a gente pensa, quais seriam os benefícios, né? Então, a gente, recapitulando, aqui nós estabelecemos uma diferença do âmbito administrativo e do judiciário. Comentamos que no administrativo é mais simples porque tem duas partes, que é o contribuinte e o fisco. E no judiciário nós temos o contribuinte, o fisco e o juiz. Então são aí uma relação que três partes estão envolvidas e por isso um bocado mais complexa e em razão da quantidade um pouco mais demorado do que o âmbito administrativo. Vamos lá agora. Então, nesse próximo tópico, eu gostaria até de fazer uma pergunta para vocês, né? Por que vocês acham que é importante o âmbito administrativo? Escreva aqui embaixo. Por que o âmbito administrativo é importante? Por que até a Constituição Federal se preocupou em garantir para o contribuinte essa prerrogativa de ser ouvido antes de ser exigido de forma contundente pela voraz Receita, né? Seja federal, seja estadual ou municipal. Então, vejamos, aqui nós temos a possibilidade, então, de fazermos uma reflexão sobre o processo administrativo, que ele acaba sendo respondido ou resolvido de uma maneira muito mais célere. E é aí que nós vemos a possibilidade de um ganho também mais célere. Esse ganho também vai ser mais rápido, porque vai acontecer de forma mais ágil as coisas no âmbito administrativo. Então, além disso, há um outro benefício que o cliente também, ele fica mais satisfeito porque ele vai ter o seu problema resolvido mais rapidamente. E isso vai fazer com que ele possa efetivamente, com aquele ganho ou com o valor que deixou de tirar do seu caixa, vai poder movimentar a empresa de forma mais salutar financeiramente. Isso é muito importante, até para a economia nacional, imagine para o cliente, né? Ele vai ficar mais feliz porque rapidamente vai ter a sua questão resolvida. Então, além disso, nós temos aí que a resposta para essa pergunta pode ser até um pouco mais ampla, porque é importante que se diga que no âmbito administrativo, embora seja importantíssimo que o cliente tenha um bom advogado para acompanhá-lo, que saiba do que está falando, né? Que saiba defendê-lo, ele poderá também ter alguém que saiba defendê-lo, porém não necessariamente tenha a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. E é muito comum a gente encontrar pessoas com a expertise para resolver o problema sem a carteira da Ordem dos Advogados. Isso não tem problema nenhum com relação a recebimento de honorários, porque o importante aqui é a prestação de serviço do profissional, que pode ser tanto um bacharel como um contador, enfim, alguém que tenha a expertise para auxiliar o contribuinte na solução do problema dele no âmbito administrativo. E por que isso? Porque a lei, ela só exige a Ordem dos Advogados do Brasil na atuação do judiciário. Então, se o advogado ele elabora uma peça
prático profissional que vá fazer a defesa de um contribuinte, então ele vai atuar no âmbito administrativo apenas se tiver efetivamente com a carteira da Ordem dos Advogados. E no âmbito administrativo ele poderá atuar sem mesmo a carteira da Ordem. Então, seja por razão de suspensão, seja por outra razão qualquer, ou de não ter mesmo a carteira, um profissional poderá sim fazer a defesa do contribuinte no âmbito administrativo, ganhar os seus honorários mesmo sem ter a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Quero aqui aproveitar para agradecer a presença aí da Silene, da Rosa e da Josi, muito agradecida, viu, pelo prestígio. Mais uma vez eu quero imprimir aqui que todos são muito bem-vindos e dar continuidade aqui com relação ao que é mais importante, porque esse profissional vai receber também os seus honorários correspondentes à sua prestação de serviço. E eu acho muito importante essa valorização do profissional do direito no âmbito tributário, porque é um âmbito que realmente se ganha mais do que os demais ramos e é muito importante que as pessoas tenham esse conhecimento, principalmente os colegas advogados, para, mesmo atuando em outra área, ter esse momento de transição para ter o conhecimento e a expertise para atuar no âmbito tributário e ganhar dinheiro no âmbito tributário de forma rápida, fácil, eficaz. E aqui nós estamos com o objetivo de irmos nos encaminhando aí para como conseguir 10 mil em 30 dias. Esse é o grande desafio, parece muito bom para ser verdade, mas é aqui que a gente vê que é possível. E a gente vai dar continuidade dizendo o seguinte, que como que eu posso, então, decidir? Eu sou advogada, mas eu estou num dilema. Eu não sei se ingresso no âmbito administrativo para o meu cliente ou se eu ingresso no âmbito judiciário para o meu cliente. É muito simples, gente. É muito tranquilo a gente decidir qual âmbito escolher. Todas as vezes que nós tivermos uma matéria pacificada, seja no judiciário, seja no administrativo, porque aqui em São Paulo nós temos o privilégio de termos aí o CARF no âmbito federal e termos uma segunda instância, inclusive, no âmbito estadual, que nos possibilita fazer uma pesquisa das decisões recentes sobre aquela matéria, sobre aquela questão que nós vamos encaminhar. E também, no judiciário, as questões pacificadas, decisões que já foram feitas sobre aquele assunto. Então, se nós tivermos a questão pacificada, seja no judiciário, no âmbito administrativo, é até recomendável que se ingresse no âmbito administrativo. Por quê? Porque a possibilidade de você obter êxito e de maneira célere é muito maior. Então, vale muito a pena a gente ingressar no âmbito administrativo, receber os nossos honorários e termos aí um ganho e uma prestação de serviço, oferecendo, então, esse serviço mais célere para o nosso cliente também ter o seu retorno, o seu direito garantido de forma mais rápida. E ele vai ficar muito feliz em, com isso, pagar os honorários sobre os proveitos econômicos que obteve, com certeza. E aí, é essa satisfação que vai fazer com que ele, inclusive, perceba que é muito eficaz e vai contratar você novamente para verificar outras questões que estejam pendentes. Então, é uma situação que nós podemos aí atuar no administrativo quando nós vermos que as reclamações, então, têm essa decisão já pacificada. Outra coisa importante que a gente precisa levar em linha de conta é o prazo, né? Porque todas as vezes que o fisco ele vem e ele autua o contribuinte, né, seja um AIM ou mesmo uma convocação para um esclarecimento, existe um prazo
E é importante que o contribuinte observe esse prazo no âmbito administrativo para dar o feedback ou esclarecimento para a autoridade fiscal. Então, é bom se considerar, né, que existe uma norma para isso, que existe também um prazo para isso, e a manifestação ela deve ser feita em 30 dias. Então, após aí a ciência, a notificação do lançamento, que seria o lançamento caracterizado pelo ato em si, ou pela notificação da Receita para o contribuinte. Então, a partir do momento que o contribuinte ele é notificado, ele tem aí 30 dias para se manifestar, né? E ter aí o despacho decisório da infração cometida, no caso, ou pretensa, né, infração cometida, no caso. E aí a gente tem um exemplo da norma federal, que está lá no artigo 5º do decreto 70.235 de 72, mas nós temos também a mesma norma similar nos outros entes da federação, sendo que a similaridade é tamanha que o prazo é o mesmo em todos os âmbitos, todos os entes da federação. Então é importante sabermos aqui como que se conta isso, né? Porque existe também o princípio da continuidade, que dá para a gente uma dica de como que a gente vai fazer para contar esse prazo. Então, uma vez iniciada a contagem, a gente tem a data da notificação, o dia seguinte vai ser o primeiro dia que a gente vai ter para a contagem do prazo. Todos os dias, então, nós vamos ter feriados, nós vamos ter finais de semana, então não são só dias úteis, são dias corridos, a gente vai incluir tudo na contagem do prazo. Portanto, não se contam apenas os dias úteis, a gente vai levar em linha de conta da data, aquele primeiro dia, a gente vai contar 30 dias após essa notificação. Então, essa é a dica do princípio da continuidade também, muito boa para a gente ter aí a expertise de como contar prazo. E aqui eu penso que a gente tem aí algumas questões que a gente pode repisar. Vamos repisar. Então, o que vale mais fazer? Atuar no âmbito administrativo ou no âmbito judiciário? Gente, às vezes é caso de se verificar se é mais vantajoso você ingressar no administrativo, porque se não tiver nenhuma decisão favorável, não tiver nenhuma receptividade da administração fiscal em deferir o seu pedido, eu acho que o mais importante é você ter a certeza, a convicção de já partir para os grandes meios e ingressar com a ação judicial, né? Buscar a tutela jurisdicional. Mas existe sempre a possibilidade, então, da gente avaliar essa conveniência. Então, a conveniência, às vezes, até em razão da matéria. É importante a gente verificar se a questão é pacificada, para que efetivamente a gente possa escolher o âmbito administrativo e preterir, então, ingressar no âmbito judiciário logo de cara. Até porque, a qualquer tempo, você pode, isso está assegurado também lá no artigo 5º da Constituição Federal, a qualquer tempo você pode ingressar com a ação judicial. E também, se quiser, pode esperar o deferimento ou indeferimento do âmbito administrativo para efetivamente ingressar no âmbito judicial. Isso não impede, uma coisa não impede a outra coisa. Então, esses direitos estão todos assegurados, a gente pode atuar de forma segura e tranquila nesse aspecto. E já agora eu queria aproveitar para agradecer a presença de todos aqui, da Fernanda e do pessoal aqui da OAB, da Tami, e já agora a gente dá continuidade aqui à nossa live com relação ao... Depois que você decidiu, né, você tem aqui até alguns casos, né? A gente
tem aqui o ato, né, que você elaborou, prestou o seu serviço, então, e é devido, então, os seus honorários. E os seus honorários, então, eles podem ser cobrados a partir do proveito econômico. No mais das vezes, é assim mesmo que se faz, né? Então, deixando bem claro aqui, que para fazer dinheiro rápido, âmbito administrativo, gente, é muito mais célere do que o âmbito judiciário, né? Então, além de ter sido assim uma proposta, agora inclusive nos próximos meses nós vamos ter os prazos para a declaração do imposto de renda. Eu me recordo que inclusive eu mesma comecei no âmbito administrativo. E como que eu fiz isso? Olha só que interessante. Alguns colegas foram notificados porque caíram na malha fina. E aí eu pedi toda a documentação que provava, e até tem um caso que é muito recorrente até hoje, que eu vou comentar, que foi o seguinte: ele chegou para mim e falou assim, olha, eu fui no dentista com os meus filhos e tive aqui um valor que eu paguei e coloquei aqui no imposto de renda. E agora eles estão dizendo que, em razão do dentista não ter declarado, eu coloquei aqui recibos falsos, só que não são falsos, são verdadeiros, né? Então, no próprio âmbito administrativo, eu tive, então, essa agilidade de estar mostrando que os documentos eram verdadeiros, e com essa defesa, que foi um equívoco, realmente eu achei até estranho, mas enfim, e outros casos muito semelhantes, mas enfim, eram todos de imposto de renda e todos de malha fina. E em questão de 2 meses, eu consegui, com sorte, resolver todos eles e ter aí um retorno de como que uns R$9.000 por conta do valor do proveito econômico ser por volta de R$30.000. Olha que bacana, gente, foi muito bom para mim nessa oportunidade, porque eu já, no início de ano, já consegui aí uma renda muito boa, que foi muito bom para mim. Então, eu convido a todos a olharem para isso. O administrativo é uma oportunidade muito boa para o advogado. E eu pergunto a vocês, vocês acham que precisa ser tributarista para atuar? Creiam, não é necessário ser um grande especialista para atuar no tributário nem no âmbito administrativo. Basta você ter a segurança de, na tese, você ter a certeza de que aquele direito é assegurado pela norma e reivindicar em nome do contribuinte. Afinal, todos nós somos contribuintes, é muito importante todos nós sabermos a respeito desses nossos direitos. E aí, eu também tive um colega que, através de acesso de alguns devedores que ele tinha no escritório, ele pôde, através do âmbito administrativo, negociar essas dívidas. Isso é uma coisa nova. A partir de 2020, teve a primeira lei de transação tributária que possibilitava só os processos que estavam em andamento. Depois, em 2022, todos os que estavam inscritos em dívida ativa, então ampliou aí, e tudo bem, a gente espera que isso se amplie cada vez mais. No entanto, apenas com essa norma de 2022, esse colega, ele pôde então resolver o problema desses 20 contribuintes que estavam devendo para o ente da Federação da União, né? E a Receita Federal então transacionou uma boa vantagem, porque nessa lei há a possibilidade de até 70% da dívida ser negociado. Então,
ele transacionou e os honorários foram tão bons, gente, que ele fez até uma viagem internacional com a esposa em razão disso, que acho fantástico. Quando eu estava vendo as fotos de Dubai com todo aquele requinte, eu falei assim, nossa, que coisa maravilhosa, né? Um trabalho bem feito, uma prestação de serviço fantástica, de qualidade, que auxiliou o nosso contribuinte, o nosso cliente, e possibilitou aí essa coisa boa, né? De poder viajar um pouco, que é tão bom, né? E eu fico contente pelo colega, mas acho que a gente tem que ter essa noção de começar a pensar em ganhar dinheiro no tributário com uma prestação de serviço de excelência. Então, eu tenho inclusive aqui um outro caso de um colega que ele estava num grande escritório, e começaram então a fazer essa captação. Diferentemente desse que viajou, esse daí ele era funcionário no escritório e percebeu então que o escritório, ao saber que essa lei tinha sido aprovada, eles começaram a fazer o trabalho de buscar as empresas que estavam devendo e oferecer o serviço de transacionar para essas empresas. E pasmem, o resultado foi tão bom que ele preferiu sair do escritório e hoje ele trabalha na casa dele, fazendo essa prospecção e prestando esse trabalho. Então, ele percebeu que ele sozinho dava conta de prestar um serviço de excelência e na sua própria casa ele está aí ganhando dinheiro no tributário. Eu convido a todos a olhar para esse movimento muito importante que vai auxiliar imenso aí os colegas até que estão insatisfeitos, né, com a sua área de atuação. Olha só que interessante. Então eu sei que existem advogados que colocam aí algumas objeções, né, com relação ao ECAC, que é um sistema que a gente tem que entrar para efetivamente informar. Hoje tudo informatizado, a gente tem essa facilidade de informar o fisco através do ECAC de muitas coisas, aliás, praticamente de todas as coisas. Então, esse sistema ele ajuda muito a gente. E para quem, né, acha meio estranho, acha que não conhece, eu convido então a conhecer, porque, gente, a partir do momento que você tem já um cliente precisando do serviço, basta que você, com uma parceria com um contador, resolva esse problema sem mesmo conhecer, nem saber o que é ECAC. Mas, se você quiser conhecer, muito melhor, porque você mesmo vai ter a facilidade de aprendendo, ingressar no ECAC, informar para o fisco todas as questões que estão envolvendo aí o contribuinte, vai facilitar imenso a vida dessas pessoas, né? E a tua vida também, porque você vai de forma mais rápida e tem mais para você trabalhar com o sistema. Você não precisa nem ter a Ordem dos Advogados do Brasil, como eu disse, basta ter uma assinatura digital e você vai poder, com a sua procuração, fazer a defesa do seu cliente, do contribuinte, com excelência no sistema da própria Receita. Então, eu acho que é uma objeção mesmo muito secundária e óbvio que mesmo com toda a dificuldade que um advogado possa ter, com uma parceria ele vai também ter aí como ganhar seus honorários advocatícios no âmbito administrativo, tributário. Olha só que interessante, tem de tudo, né, gente? Agora tem até um chat dentro do sistema. Você tendo alguma dúvida, você pode até esclarecer a sua dúvida no próprio chat da própria Receita. Então, tudo está muito facilitado. Então, vale muito a pena a gente, se não quiser ter um parceiro, está sempre se empenhando em conhecer mais como você pode começar a
através do ECAC, do sistema da Receita, também já informar muita coisa, defender o seu contribuinte, seu cliente, de forma muito eficiente. Eu queria aproveitar aqui e agradecer aí a presença da Ana. Ana, muito obrigada pelo prestígio, muito obrigada pela presença. A Ana é uma advogada muito querida e aqui muito bem-vinda, todos são muito bem-vindos. Fico muito feliz e cheia de prestígio aqui com a presença de todos. E aqui nós temos que outros advogados dizem que não possuem conhecimento do direito administrativo. Gente, é muito mais, no âmbito tributário, é muito mais importante você ter o conhecimento tributário dos direitos do contribuinte para assegurá-los. Os direitos do contribuinte vão estar assegurados na Constituição, no CTN e na norma específica do tributo em tela que você vai efetivamente trazer aí a solução, a defesa para o seu cliente. E eu falo isso de forma muito tranquila porque o direito administrativo, ele é muito tranquilo, muito fácil e, claro, você deve sim, claro, se empenhar e estudar. Nós temos aí essa possibilidade de várias maneiras, mas é muito tranquilo você atuar no âmbito administrativo, mesmo que não tenha grandes conhecimentos do direito administrativo em si, mas tendo o conhecimento do direito tributário, há uma tranquilidade muito grande e o êxito é de grande probabilidade. E aqui nós temos também que a norma administrativa mais específica, você vai ter contato a partir do momento que você tem um problema específico também. Não há necessidade de você conhecer todas as normas se você vai tratar de uma coisa muito específica. Então você, ao ter o caso, você pode perfeitamente pesquisar a norma específica daquele caso para trazer aí uma defesa de maior qualidade e de grande valia para o contribuinte. E aí a gente vai pensar, como que então, né, falamos aqui muita coisa importante, né, como que nós vamos começar entendendo aí o que nós acabamos de falar? Nós falamos da diferença do âmbito administrativo para o judiciário, da complexidade das relações contribuinte-fisco no âmbito administrativo, contribuinte-fisco e juiz no âmbito judiciário, por isso dessa complexidade e que vai trazer aí um período maior também para os passos processuais, e o âmbito administrativo, que é mais célere, porque é a autoridade administrativa que irá decidir. Então, vejamos. Aqui nós comentamos sobre o ECAC, sobre os exemplos, né, que nós demos, e vale a pena a gente também levar em linha de conta aí, quando a gente vai ingressar, né, no direito administrativo, o histórico de deferimentos, como eu comentei. Por que é importante? Porque é quando você vai decidir se realmente vale a pena você optar pelo âmbito administrativo para fazer a defesa. E aí, como que você vai começar? Então, vamos fazer agora, hoje, quem chegou até aqui vai ter a cereja no bolo, né? Vamos fazer aí 3 passos importantes para a gente, através do passo a passo, começar a pensar em como que a gente vai trabalhar no administrativo. Então, primeira coisa é ter um certificado digital. Pode até não ter a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, mas tem que ter o certificado digital. Muito bem. A partir do momento que você tem uma tese, você tem um cliente, a tese
Se você tem a tese, você pode até buscar o cliente com a tese e estudar a norma que vem a justificar, aí a fundamentar a tese para obedecer aí a defesa do contribuinte. Aprendendo aí o ECAC, você vai poder, no próprio sistema, fazer até a reclamatória. E aqui, você pode começar investigando aí as decisões anteriores para ter a certeza que vai dar tudo certo para você também. Aí você vai organizar tudo isso e montar um dossiê que conste todos os documentos que provem o alegado. Então você vai fazer na reclamação a alegação dos direitos do contribuinte e vai colocar em anexo para a própria Receita todos os documentos que provam exatamente aquele direito que você está alegando. Portanto, é uma questão de você colocar aí tudo que a lei te permite colocar, então você vai provar tudo que você alegou na fundamentação jurídica a partir desses documentos que vão ser colocados em anexo para informar a autoridade fiscal. Segundo passo. Segundo passo, aqui nós temos algumas dicas, e as mais comuns, né? Que é a possibilidade de prospectar clientes. Primeiro, antes de mais, se você não tem nenhum cliente para atuar no âmbito administrativo, você pode prospectar clientes, você pode escolher o cliente que você quer. Gente, o âmbito administrativo é tão bom que você pode escolher, sim, o cliente que você quer defender. Como assim? Vamos prospectar. Aqui nós temos várias possibilidades, tá? A gente pode, através de teses, como a tese do ICMS na base do PIS e do COFINS do cigarro, que já está pacificada, que todo mundo já está entrando e já está recebendo dinheiro, no âmbito administrativo, nós temos as teses específicas da monofasia, onde você tem que segregar o que paga e o que não paga, porque já foi pago na primeira fase, monofasia, primeira fase, nós vamos explicar isso depois na próxima live, inclusive, no finalzinho vou convidar vocês para virem assistir aí os segredos da monofasia na próxima live. Mas já agora o que eu posso adiantar é que existe uma segregação do que é pago e o que não é no próprio sistema e é calculado de imediato no âmbito administrativo e é devolvido para o cliente todos os valores que são pagos a maior. Então, vale muito a pena as teses. E quem não tem tese nenhuma, tem também a possibilidade de prospectar, como o nosso colega lá que já saiu do grande escritório, que é exatamente isso. Você pode buscar através dos devedores pessoas que queiram, através do seu serviço, transacionar com o fisco e você então pode sim ganhar dinheiro no tributário, cobrando seus honorários para defender e transacionar para ele, em favor dele, em nome dele, junto ao fisco. Então, aqui é o segundo passo. E o terceiro passo, olha só que interessante. Tem até um caso, gente, ainda no segundo passo, aqui que o IPTU ele foi pago em duplicidade. E eu imediatamente pedi para a administração devolver, porque existe essa possibilidade. Mas eles negaram, dizendo assim, que o contribuinte tinha uma outra dívida e por conta dessa dívida eles não iriam devolver o valor do IPTU pago em duplicidade. Então, eu tive que, no âmbito administrativo mesmo, eu ingressei com processo administrativo, tributário, pedindo para que a autoridade reconhecesse que efetivamente não é possível que o agente não pague em razão de uma outra exigência. Então, o agente público ele não pode condicionar o pagamento de um direito do contribuinte em razão de uma outra pendência. Ele não pode se negar, então, a dar o que é direito do contribuinte por conta de uma exigência qualquer, de uma taxa, de uma tarifa qualquer, de uma pendência até que não seja pecuniária, mas que seja para apresentação de um documento ou que vale. E foi totalmente
exitosa aí a nossa petição e em questão de 2 meses houve o deferimento e aquele contribuinte recebeu o crédito em conta corrente, ou seja, em seguida os honorários sobre os proveitos econômicos. Normalmente, vocês sabem que o IPTU são valores altos, até por conta de imóveis muito valorizados hoje, né, com aquecimento imobiliário aqui na cidade de São Paulo. Então, vocês vejam que bacana. Agora, terceiro passo. Nós temos aqui, então, que o advogado ele precisa se preocupar com o caso do cliente, em esclarecer o cliente. Por quê? É aprofundando aí nas regras, aquela situação que o cliente está vivendo, mostrando para ele tudo isso com relação à esterilidade, com relação à estratégia que você vai se utilizar para fazer a sua defesa e para ele ter êxito no peticionamento dele. É importante e necessário também que você peça aí para o cliente depois de uma orientação para que ele efetivamente veja a possibilidade de, inclusive, contratar aí de forma diferenciada para que você tenha, eventualmente, honorários pagos mensalmente para acompanhamento de outras ações pendentes no fisco. Olha só, gente, que interessante. Nós temos hoje, eu fiz uma pesquisa, mais de 112 bilhões em dívida ativa. Nós estamos falando de atuação no âmbito tributário, no âmbito administrativo tributário. Então, existe a possibilidade hoje de você, mesmo não sendo tributarista, ter aí uma oportunidade de negócio para você trazer para o empresário soluções que podem ser muito rápidas no âmbito administrativo. E já agora, imaginem a quantidade de pessoas que devem para o fisco. Bom, se todos as pessoas físicas e jurídicas do Brasil inteiro são contribuintes, sim, é claro que haverá um mercado gigantesco à sua espera. Então, eu queria aproveitar para convidar todos vocês para a live que eu vou fazer no dia 26 agora. Nesse dia, nós vamos falar da monofasia, dos segredos da monofasia, para que a gente possa, a partir da segregação, ingressar no âmbito administrativo e, se tivermos algum problema, podermos também ingressarmos buscando a tutela jurisdicional no âmbito judicial. Queria agradecer a todos e dar um grande abraço a todos os presentes pelo prestígio. A Ana, a Cristina, muito obrigada, Ana, pela presença, o Marcelo e todos os presentes aqui e pelos comentários e entusiasmo. Muito agradecida pelo prestígio. Um grande abraço e a gente se vê agora no dia 26 na próxima live. Até mais.